Importante, eu acho que você já adiantou essa informação para a gente, a manutenção do sigilo da delação de Mauro Cid. Então, permite a retirada do sigilo, Luísa, do relatório final, mas mantém a delação do sigilo do Mauro Cid. Qual é a estratégia, Luísa Martins, de Alexandre de Moraes, quando toma esses caminhos? Tainá, em relação ao levantamento do sigilo do relatório da Polícia Federal, é esperado que isso aconteça aí nas próximas horas. Normalmente demora um pouquinho ali para os processos que estão em sigilo e tem esse sigilo retirado, demora ali algum tempinho para eles serem de fato publicizados ali no sistema. Mas é questão de tempo e a gente deve ter acesso a esse relatório ainda hoje, pela perspectiva aqui das fontes da área técnica do Supremo, com quem eu pude conversar aqui já no modo emergencial diante dessa notícia de envio à Procuradoria-Geral da República. Mas a retirada do sigilo do relatório da Polícia Federal, ela nada tem a ver com o sigilo da delação de Mauro Cid, que segue em segredo de justiça. E isso até nem é uma estratégia do ministro Alexandre de Moraes, uma jurisprudência bastante consolidada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que delações premiadas devem permanecer em sigilo até o julgamento do recebimento ou não da denúncia. Então, esse relatório vai para a PGR, se a PGR denunciar esses indiciados, aí sim o processo, essa denúncia vai ser julgada no Supremo Tribunal Federal e aí, a partir desse julgamento, é que a delação pode também ser tornada pública. Isso é uma medida para evitar que, caso sejam necessárias, por exemplo, novas diligências, os investigados não tenham ali como se preparar diante do que já tiver público numa delação premiada, né? Porque isso tira a questão do efeito surpresa, que é tão importante nas investigações policiais e nas operações que são feitas pela Polícia Federal. Então, já se convencionou no entendimento e nos precedentes da Corte que as delações devem permanecer em sigilo até esse momento do julgamento sobre o recebimento ou não da denúncia, que é o momento em que os acusados viram formalmente réus, né? E é aberta uma ação penal para aprofundar essa investigação. E aí a gente tem trazido isso aqui também, né, Tainá? Que enquanto essa delação está em sigilo, nem os investigados, nem os citados nessa delação têm tido acesso a esse documento, né? A esse acordo de colaboração premiada que Mauro Cid firmou com a Polícia Federal. E a gente lembra que Mauro Cid deu novas explicações recentemente. Na semana passada foi convocado ali pelo ministro Alexandre de Moraes para esclarecer algumas omissões e contradições que haviam sido identificadas pela Polícia Federal. Então, houve, além desses esclarecimentos sobre as supostas omissões, uma nova leva de informações, né? Mauro Cid foi além dos esclarecimentos sobre as omissões e forneceu novas informações, especialmente sobre o general Braga Neto, e aí foi justamente isso que garantiu que Mauro Cid tivesse a sua delação premiada válida ainda, né? Porque havia toda aquela expectativa se haveria ou não motivos para uma rescisão. E o ministro Alexandre de Moraes se deu por satisfeito ali com o que Mauro Cid disse nessa reunião, nessa audiência, e aí manteve válida não só a delação premiada, como os benefícios que foram acordados entre Mauro Cid e a Polícia Federal na hora de celebrar essa delação premiada. É claro que as defesas dos investigados, elas sempre questionam isso no Supremo, né? Estão no seu papel, inclusive. Elas questionam como, na condição de investigadas, elas não têm acesso ao que está sendo dito por um delator em relação a elas. Segundo as defesas, isso prejudica o direito de defesa desses investigados. Mas os precedentes do Supremo, isso é bastante consolidado, como eu disse, apontam no sentido de que uma delação ainda sigilosa e que só vai ser tornada pública após o recebimento da denúncia, ela não significa que negar acesso a essa delação possa comprometer o direito de defesa, porque quando for aberta a ação penal, essa delação vai ser tornada pública e aí sim vai ser o momento da defesa apresentar as suas alegações, né? Se defender mesmo, defender os clientes ali nesse processo. Enquanto isso, não caberia aos investigados ter acesso a questões que ainda estão em fase de deliberação, que ainda podem se desdobrar em novas diligências. Então, é esperado que realmente, nesse momento, a manutenção do sigilo da delação de Mauro Cid permaneça assim e aí realmente só depois, quando houver o julgamento da denúncia, que esse conteúdo da delação possa vir à tona na íntegra.